Sextou. Normalmente, na sexta-feira, eu abro o vídeo bem animado e dizendo: hoje é dia de beber uma cervejinha gelada, hoje é dia de curtir o final de semana, de abrir o final de semana. Mas a questão que vai abrir esse vídeo, eu tô aqui olhando por um céu azul e pensando: ou você é vascaíno, ou você tá dormindo bem. Não existe juntar essas duas coisas numa frase só. Tá difícil. A tensão é grande, a preocupação é grande e os cenários vivem permeando a cabeça do torcedor vascaíno. Mas fique tranquilo, o canal Os Vascaínos, o canal Mário Coelho Vasco, junto com o Lineker CB Vasco, lá no Insta, estará trazendo todas as informações de Vasco e Grêmio para você aqui nos nossos canais e nas nossas redes. Por exemplo, o Lineker está a caminho de Porto Alegre. O homem já está viajando para a Poa para trazer informações diretas de lá, da cabine de imprensa do estádio da Arena do Grêmio. Então você acompanha tudo com a gente. E no vídeo da tarde eu vou falar sobre a questão da Crefisa. Será que a Crefisa vai acertar com o Vasco? Será que é hora de pensar nisso? Além disso, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, vamos falar sobre a preparação do Vasco para essa decisão. O Gigante da Colina treina, se prepara para viajar amanhã para a capital gaúcha, para o jogo mais importante do ano. Cenários bons existem, ruins também existem. Então você não pode sair desse vídeo sem dar aquela martelada no like que vai livrar o Vasco da Série B. Além disso, você não pode deixar de deixar aí o seu comentário para que a gente possa debater. Agora, toca a vinheta, porque na volta trarei muitas informações para você aí do outro lado. Não está fácil. A situação do Vasco vai sendo assunto principal no CT Moacir Barbosa e nas rodas de conversas de vascaínos ao redor do Brasil e do mundo. Diferente disso, não está o cria Douglas Luiz. Em entrevista à ESPN, o garoto teve que falar sobre a sua preocupação com o Vasco nesta questão de rebaixamento. Então eu vou trazer a sonora do Douglas para que você já possa entender. Douglas está lá muito bem, jogando no Aston Villa, recebendo um ótimo salário, mas a preocupação é igual a de todo mundo, o medo é igual de todo mundo. Então vai daí, cria Douglas Luiz. Fala para esse torcedor vascaíno como está o seu coração nesse momento de fuga contra o rebaixamento. Eu quero saber, vai daí. Tá fácil, acho que eu tô seguindo mais Cruzeiro, Bahia do que o Vasco, cara. Ontem mesmo teve o jogo do Cruzeiro, meteu o gol de 50, eu falei, não é possível. Tá emocionante esse final, né? É tudo contra o Vasco, parece que quem cair vai cair com 50 pontos, pô. Porque todo mundo tá com 40 e poucos ali e tá uma loucura. Tá com medo? Se eu tô com medo? De cair? Cara, medo não, né? Porque até então a gente tá ali acima do Bahia ainda, né? Então a gente tá sonhando ali, né? Mas medo não. Acho que o Vasco tá em evolução ali no finalzinho de campeonato. Eu acho que começou a jogar bem. Não tá perdendo certos jogos que às vezes é importante, que antigamente estava perdendo, né? Gol no final, bola na trave, nada vai dar certo. Mas agora eu acho que tô um pouquinho mais confiante. Tá vendo aí? Não é só você que está nessa preocupação, nesse tipo de situação de pensar no Vasco o tempo todo. Agora no CT Moacir Barbosa, o Gigante da Colina vai se preparando, fazendo treinamentos sempre na parte da manhã. Inclusive, amanhã de manhã o Vasco treina, se prepara e viaja para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio às 18h30, vulgarmente conhecido como 6h30 de domingo. Inclusive, partida decisiva que vai definir, provavelmente, existe a possibilidade de definição já no domingo de rebaixamento do Bahia, não do Vasco, não vamos pensar nesse lado.
Outra peça importante que precisa ser citada nesse vídeo é Gary Medel. O nosso chileno segue fazendo o trabalho de eletroacupuntura dentro do CT Moacir Barbosa, visando estar bem para as próximas partidas. Eu trouxe a informação depois de uma conversa com uma pessoa do departamento de futebol do Vasco de que o Medel estava 100% para a partida contra o Corinthians. Isso se confirmou. O Medel jogou o jogo todo, fez uma boa partida relativamente, esteve à disposição. Segue agora tratando, se preparando para o próximo jogo, que é contra o Grêmio. O Medel é muito importante e agora, com o retorno de Maicon jogando ao seu lado, pode melhorar ainda o seu nível de atuação e ser ainda mais importante nesse jogo tão importante que teremos no domingo. Então, Gary Medel tratando, se preparando ao lado dos seus companheiros no CT Moacir Barbosa. O Vasco já treinou hoje e amanhã tem mais um treinamento pela manhã e depois a viagem para Porto Alegre. A gente sempre olha aqui, ó, a colinha que fica abaixo e a colinha já tá me mandando passar para o próximo tema. Vamos falar de CBF novamente. A CBF acatou o pedido do Bahia para mudar a partida, o horário da partida contra o América Mineiro de 4 horas para as 18h30, para que jogue no mesmo horário do Vasco, que é o principal adversário na luta contra o rebaixamento. Mas o meu questionamento que eu fiz ontem, inclusive no vídeo da noite, e que eu faço para você vascaíno, aí do outro lado, nesse momento, é o de qual o peso e qual a medida utilizada pela CBF ao acatar os pedidos do Bahia. É justo que o Bahia jogue no mesmo horário que o Vasco, para que não haja ali uma vantagem para o Vasco entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do Bahia? É justo. Eu acho que a CBF deveria compreender mesmo, eu acho justo que se equiparem os horários para que isso não aconteça e ninguém tenha nenhum tipo de vantagem. Porém, o Santos obteve esse tipo de vantagem em vários momentos no Campeonato Brasileiro, quando ainda estava brigando com o Vasco ali embaixo, e agora o Santos voltou a essa briga. Outros clubes, como o Cruzeiro, também tiveram esse tipo de vantagem ao longo do Campeonato Brasileiro, e eu não consigo entender o porquê de ser sempre contra o Vasco. E aí, eu venho debatendo e falando sobre informações. A CBF tem recebido contato e visitas de dirigentes do Vasco toda semana. Beleza, tranquilo. Não está funcionando, como falei no vídeo de ontem. Tudo que se pede em favor de adversários do Vasco é acatado dentro da CBF. E nunca, nunca mesmo é acatado em favor do Vasco da Gama. Um bom exemplo disso, que a gente vai trazer e vai encaixar aqui nesse vídeo, é a questão de mando de campo e suspensões. Por exemplo, o Vasco vai ser julgado pelo STJD por objetos arremessados dentro do gramado no jogo contra o Corinthians. Será que o Vasco vai perder o mando de campo do jogo contra o Bragantino? Inclusive, que já temos aí todo mundo com o ingresso na mão para essa partida? Mas e o Grêmio? Aliás, e o Santos? Que na partida contra o Grêmio, dentro de seu estádio, teve lá objetos arremessados, também recebeu punição de 2 jogos, mas conseguiu mudar a punição para R$150 mil e conseguiu sair desse momento ruim de punição e ficar aí com a sua torcida dentro do estádio, que é fator preponderante na decisão ali de um resultado de campo. Além disso, vocês lembram o clássico do Santos contra o Corinthians na Vila Belmiro, em que a torcida do Santos atirou rojões no campo e impediu a saída dos atletas, tanto do Santos quanto do Corinthians, de dentro do gramado com rojões, e o Santos ficou aí cerca de 4, 5 jogos com portões fechados e logo pôde abrir o seu estádio e inclusive jogar contra o Vasco com o torcedor. Mas e o Vasco? Com quase 3 meses de seu estádio fechado, 82 dias com São Januário fechado. Quem fez alguma coisa a respeito disso para mostrar algum tipo de equipariedade dentro do futebol brasileiro? Algo que coloque as equipes no mesmo nível de ter os seus direitos preservados.
quem fez isso. E para finalizar, o Cruzeiro. Bandidos travestidos de torcedores invadiram o gramado da Vila Capanema no jogo contra o Coritiba na derrota do Cruzeiro e simplesmente invadiram para bater em jogador, tamparam na mão com a torcida do Coritiba. E o que aconteceu? O Cruzeiro conseguiu uma brechinha na lei do STJD e teve ontem o seu torcedor dentro do Mineirão no empate em 1-1 com o Atlético Paranaense. Empate esse que fez o Cruzeiro abrir 3 pontos à frente do Vasco nessa reta final. E a dúvida do Edu Canelas segue sendo a mesma. O porquê do Vasco nunca conseguir brechas na lei nesse tipo de situação? Por que Cruzeiro e Santos conseguem tudo aquilo que eles buscam e o Vasco sempre tem dificuldade? Eu quero que vocês do Vasco respondam isso, porque o torcedor tem essa dúvida. E ele quer saber o que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro para o Vasco sempre ser prejudicado. E a informação do Emerson Rocha, nosso colega do canal Atenção Vascaínos, trouxe ontem, dizendo que o Vasco pode ter aí uma reunião com a Crefisa visando o ano de 2024. É uma notícia que anima o torcedor do Vasco e traz esperança para o coração no sentido de uma empresa muito bem vista dentro do mercado, aliando a sua marca ao Vasco da Gama, com boas ideias. Os resultados do Palmeiras, depois da chegada da Crefisa, também trazem ainda mais essa sensação de ânimo, de esperança, mas mantemos o pé no chão. Ainda há muita água para passar por baixo dessa ponte. Por quê? Porque o Vasco ainda define a sua vinda ou a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não teremos aí qualquer tipo de situação de fechar contrato ou qualquer outra situação sem saber qual será o futuro. Vasco na Série A, Vasco na Série B ou o que pode vir a acontecer nesse futuro. Então é hora de ter calma, segurar a onda até que isso seja definido para que possamos ter aí uma negociação legal, bacana e que, se Deus quiser, tenha um bom desfecho para o bem do Vasco da Gama. Por aqui me despeço, deixo aquele abraço para você que nos encontrará muito em breve aqui no canal Os Vascaínos. Tamo junto, no vídeo da noite eu tô de volta, aquele abraço e valeu!